Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Autismo Sem Culpa. E hoje eu e a Alexandra Duarte temos mais duas convidadas muito especiais. Eu quero apresentar primeiramente a psicóloga Camila Zampier, ela que tem formação com ênfase na abordagem analítico-comportamental e experiência nas áreas de transtorno invasivo do desenvolvimento, desenvolvimento infantil e orientação à paz. Tem também especialização em psicoterapia analítico-comportamental e formação em designer e implementação de intervenções ABA, usando VBC pelo Centro de Investigação e Ensinamento de Linguagem de Barcelona. É ela que vai explicar pra gente. Veio de Curitiba e tá adorando Goiânia, né, Camila? Amando, ixi. Não volto mais pra Curitiba. Mesmo com esse calor, tem certeza? Mesmo com esse calor. Então tá bom. Ela foi bem recebida aqui, né, Ale? Com certeza. Pra não querer voltar. E do lado da Camila, nós estamos aqui com uma mãe atípica, muito especial também. É a Graciane Nascimento. Ela é administradora de empresas, tem 46 anos, é mãe do Gabriel, de 5, nível de suporte 2, e vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória aqui também por Goiânia, não é isso, Graci? É isso aí. Então, sou... mãe de 2, né, na verdade. Mãe de 2, na verdade. Um típico, né? E o Gabriel, né? É autista. E casada, né? E falar um pouco sobre o diagnóstico? Sim, tá. Por favor. Então, a gente... Foi assim, o desenvolvimento do Gabriel foi assim, até 1 ano, né? Foi tranquilo, os marcos do desenvolvimento, ok. Quando chegou com 1 ano, né? Na pandemia, né? Foi em 2020. Aí, eu já notei algumas foi a poda neural que eles falam, né? Ele já não falava, ele começou a falar, né, com 8 meses, mas aí, quando deu 1 ano, ele já parou. Aí a gente achou estranho. Aí chamava ele pelo nome, né, ele não atendia, mas se isolou, ficou brincando sozinho. E aí eu, na minha cabeça, jamais pensei que era autismo, né? Eu falei, deve ser a pandemia, né? E o meu esposo, não, é coisa da sua cabeça, tal. E a gente continuou, né, analisando. E aí aquilo foi incomodando, né? Porque mãe, né? A gente já sabe assim, né? Eu já tive um filho, né? A gente já viu que tinha algumas diferenças. Só que a gente esperou um pouco mais, porque meu esposo, não, na pandemia a gente vai em médico, né? Tal, não vamos não. Quando foi 1 ano e 7 meses, né? A gente falou, não, vamos, né? Falei, vamos levá-lo. Aí o pediatra já encaminhou para neuro. E aí, já saímos com o diagnóstico, né? Então, assim, eu entrei, né? A gente brinca que eu entrei com um filho e saí com outro. A mesma sensação que eu tive. Eu já comentei isso. Você vai com um filho e você volta com outro. É impressionante. E, assim, aí a gente já começou, né? Com as terapias, né? Sem entender nada. E aí, veio aquela busca de informação, né? Que a gente não conhecia nada sobre autista, só da televisão, né? Que o filho lá daquele apresentador. E a gente não sabia nada. Então, a gente foi buscar informação, começamos as terapias sem entender, né? Até compartilhei, né, com a Camila um pouco sobre das clínicas, né? Credenciadas. E não acabava que você pensando que estava tudo certo e não tinha pasta. E a gente foi ficando perdido e veio aquele nível, né? Até o tema, autismo sem culpa, né? Mas aquela cheia de culpa, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que está certo? Será que a profissional está certo, né? E a gente foi nesse mundo, né? Buscando essa informação e estamos aqui, né? Caminhando ainda para, né? Desenvolvê-lo, né? Todos os dias, né? E sabe uma coisa que me chama a atenção e que me chamou a atenção desde da primeira vez que eu te conheci, é que você sempre foi muito aberta a falar com naturalidade. Eu sei que talvez no começo não deve ter sido fácil, né? Uhum. Mas comunicar para as pessoas que estão em volta de que o seu filho ele é autista, ele tem uma necessidade diferente dos outros. E eu lembro do dia que você falou para mim assim, Alexandra, você tem um desafio. Eu lembro. Você tem um desafio. O que é, né? Assim,
a gente precisa incluir o Biel nas brincadeiras, nos grupos, né, que a gente estava. Que eram encontros semanais, né? Porque ele não brinca porque ele não sabe como brincar com as crianças. E eu via que ele não brincava e para mim era uma opção, né? Tipo assim, ele prefere, às vezes, brincar sozinho ou tô respeitando o momento dele, né? É o que passava na minha cabeça. Até que ela falou assim, não, a gente precisa ensiná-lo. E aí me deu um start. Falei, é verdade. Não, eu vou só interromper e fazer um parênteses aqui para o internauta. É porque as meninas, assim, nós já nos conhecemos e elas participam de um grupo. E de alguns. De alguns grupos, que não são apenas grupos de WhatsApp. Elas ainda não se excluíram grupos ativos de mães, né? Amigas de verdade. E foi isso que a Ale achou interessante. A Graça chegou nela e falou assim, olha, você tem que arrumar um jeito de incluir o meu filho nessas reuniões. E aí, as suas crianças vão incluir? Não, eu até brinquei, falei assim, você tem uma missão, né? Isso, eu falei assim, qual dos seus filhos que vai brincar com o meu? Porque vai ter que insistir muito com ele. Porque, assim, eles é zero social, assim, o meu, pelo menos, zero, né? Tem uns que ainda aproxima, ele não. Quando tem uma criança, ele vai para o outro lado. Nossa, é incrível. E aí, a Alexandra falou assim, eu sei até qual dos meus filhos, eu lembro até hoje, que vai ter essa paciência, né? E, assim, até me emociona um pouco, porque eu fico assim, qual será o primeiro amiguinho do Gabriel, né? Porque o meu filho, o de 14 anos, nossa, desde um aninho, era aquela corria para brincar com os amigos, e o Biel não. O Biel, eu vejo, assim, esse desafio, né? Que, assim, como mãe, a gente acaba sofrendo, né? Porque a gente vai no aniversário, ele se exclui, ou os amiguinhos acabam não sabendo como lidar, aí afasta. Não, vou brincar com aquele ali, que ele é mais, né, sociável, brinca mais comigo, né? E realmente, eu tenho essa missão dentro de mim, tipo... arrumar uma estratégia. Alexandra, vamos lá tomar um café. Sim. E vamos lá e chamar o amiguinho para... Vou ensiná-los, né? Porque eles também não sabem. O Biel não sabe, mas o filho da Ale também não vai saber como aprender a brincar com o Biel. Então, esse é o papel nós, de mãe, né? De fazer essa intermediação, né? E eu acho isso muito louvável, né? Porque, às vezes, a gente fica esperando que o nosso filho tenha amizades, mas a gente não ensina ele a ser amigo, né? A gente não ensina e não tem a disposição, porque dá trabalho, né? Fazer um chá, vou chamar minhas amigas com os filhos para vir aqui para casa. Sim. Né? Eu já tenho toda uma rotina da casa e eu vou, né, promover alguma coisa, quando, na verdade, o racional fala, não, eu quero ficar quieto, eu quero paz, né? Porque é relacionado a trabalho. Dá trabalho pra gente, né? Quem dirá para eles, né? Já com essa dificuldade. Então, eu acho muito louvável. Eu sempre, né? Quero até deixar aqui minha... O WhatsApp dela, mães atípicas. Sim. Mas a Ale nem sempre foi assim, viu? Que eu me excluí no início, né? A Carla também já deve saber. No início, eu tive aquele período de luto, né? Tipo, ficar sozinha. Nossa, será que eu conto? Né? Até falei pra Camila, será que eu conto pra minha família? Será que eu não conto? Vai ser discriminado? Como que vão ver meu filho? Ele vai sofrer bullying e tal. E assim, eu me excluí das amigos. Eu mesmo, hoje, eu não tenho amigos que não sejam mães atípicas. Praticamente, eu tenho a Lê, né? Algumas, né? Lá da escola. Mas são poucas, porque eu me excluí mesmo. Eu me fechei por 2 anos. As minhas amigas me chamavam, eu falava assim, não vou, porque a filha dela quer brincar, o meu filho não quer, eles não entendem. E fica aquela situação, né, meio que constrangedora. A gente se sente assim, diferente. Graça, você tocou num ponto, e aí... lembrei de 2 questões, Camila, que eu estava querendo... Estou pensando só na resposta. 2 questões. A primeira é sobre a habilidade social, que é uma das principais dificuldades das pessoas com autismo. Então, a gente está nesse bate-papo aqui, principalmente para mostrar que quem está nos assistindo pode ser um agente de inclusão, de transformação. Não é apenas a gente cobrar da lei. Então, como que as pessoas, né, como as crianças ou as pessoas podem ser esse fator de inclusão, os pais... E a outra questão, eu estava pensando nisso essa semana, sobre a mãe atípica, né? Ela falou assim, eu sou casada e eu praticamente não tenho amigas. Eu estava pensando nisso essa semana, eu pensei assim, nossa, gente, eu tenho que formar uma rede de amigas. Eu pensei, porque no meu caso eu sou divorciada. Eu pensei, eu tenho a Lê, que é a minha amiga, mas a gente conversa sobre
sobre o trabalho, né, o podcast, ou outras coisas inerentes à maternidade. E aí eu tenho amigas do trabalho, mas aí eu parei para pensar e o social. Não tem. Sabe? Eu falei, uau, e se acontecer alguma coisa? Sabe que você se sente assim? Eu tenho minhas irmãs, que são minhas amigas, mas ficou um vácuo. Então, também fala sobre isso, já que você tocou. Faltando amiga. Já que eu pensei assim, nossa, então quer dizer que eu também não sou a única que não tem amiga? Olha, eu acho que esse movimento que vocês falam, né? Primeiro de acabar se fechando um pouco no início, ele é muito natural e é o esperado, porque em qualquer luto, né? Que a gente fala, ter um diagnóstico é um luto. Né? Então, assim, você vai passar pelas fases de um luto como outro qualquer. Então, tem esse momento de reclusão, tem esse momento também de você lidar. Então, tem um pouco misto de medo, porque eu não sei como que meu filho vai estar diante de todo mundo, como que ele vai se comportar lá no meio de todo mundo. Tem um pouco, às vezes, até de vergonha. Não, eu não vou saber lidar com essa situação. Se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? Medo de julgamento. Então, assim, vira, assim, uma bola de muita ansiedade e muitos medos, né? Ali para a parte da mãe. Mas também é importante que exista isso. Hoje eu vejo, vamos falar assim, socialmente falando, que a gente tem melhorado um pouco nisso. Antigamente, eu acho que as mães, até porque não se falavam tanto em tantos diagnósticos, assim, e especificamente vamos falar do autismo, a gente não via tantas crianças com autismo no meio social. Então, você não via tanta criança com autismo num shopping, você não via numa brinquedoteca, você não via num restaurante. Realmente existia essa reclusão maior. Hoje, talvez até tudo bem, temos aí um crescente número de diagnósticos, mas nós também temos vindo, né, muitas pessoas falando sobre os temas, esse tema... O movimento dos próprios pais. Dos próprios pais, exatamente, dos profissionais que trabalham. Então, você já começa assim, você vai num shopping, né, ainda mais eu que sou profissional, então a gente já percebe só de olhar. Falo, nossa, olha, né, tem uma criança ali, provavelmente com diagnóstico, vou num aniversário, tem uma criança ali. Então, isso é muito legal, porque isso também, de certa forma, obriga a sociedade a lidar com isso, porque a gente precisa ser, ainda mais quem não trabalha na área e não é da área, de certa forma ser confrontado. Essa palavra que eu queria. Confrontado com isso, de olha, né, tem uma criança autista na sala do meu filho, tem uma criança autista no aniversário do meu filho, e o que eu tenho que fazer? E se ele vai gritar, ou ele vai fazer uma brincadeira diferente, ou vai ter um comportamento diferente? As pessoas têm que aprender a lidar com isso, né? Não à força, mas justamente pela exposição ao que acontece. Tem que ser natural, né? Tem que ser, exatamente. Então, hoje eu já vejo um movimento social um pouco já diferente de uns anos atrás. Vamos pensar quando eu me formei, que aí não se falava de autismo, então realmente eu não via nem um terço, né? Esses dias eu até achei engraçado. Eu fiquei tentando lembrar, gente, onde que foi que eu vi isso? Foi em algum lugar que eu fui, que era uma brinquedoteca de crianças. Não sei se foi era aqui no Brasil, mas assim, eu não sei se era um hotel, o que foi, mas que na brinquedoteca existia uma portinha, e nessa portinha era uma sala sensorial, ou seja, era um espaço de brinquedoteca pensado para crianças com qualquer dificuldade, com alguma coisa. Então, assim, ali, você já pensa assim, alguém já pensou nisso. Os estádios de futebol. Exatamente. Né, existem alguns shoppings que também têm um espaço hoje que você pode levar seu filho, então as pessoas estão começando. A gente ainda assim, se a gente for falar, a gente está assim, pontinha mas já é alguma coisa, né? Com certeza, que eu já pensando assim no que era, no né? que era, exatamente. Camila, já é bom. Antes de você responder a minha outra pergunta, eu fiquei curiosa de saber como é que era em Barcelona quando você foi. Era já nítida a diferença entre o Brasil e um país europeu em relação, assim, a essa visibilidade? Olha, o europeu, ele é mais fechado. Então, se eu te falar assim, é mais fácil eu te falar que nos Estados Unidos é mais comum você ver e encontrar essas crianças inseridas no meio social do que na Europa. Então, assim, a Europa tem uma cultura completamente diferente da nossa, né? Vamos pensar, a América, Sim. Né? E até nível de tratamento é diferente também, mas eu já não via tanto essa inclusão como a gente está falando. Certo. Essa inclusão, assim, mais social, assim, não exposta. você não saía por aí e via tanto quanto a gente vê, por exemplo, Estados Unidos. Que parece que ele já está muito mais preparado, né?
os ambientes, os lugares, já faz parte da sociedade ali lidar com isso. E sobre as mães? Das mães não terem a vida, uma parte do social. Gente, isso é muito importante, né? Essa questão de a gente ter esses grupos de apoio. E é bem isso. O que acontece? Por conta desse... mas e o medo às vezes a mãe do... Igual você falou, achei super interessante né, o seu lado, assim, falando assim, não, mas por que eu vou levar ele se ele não vai brincar com, né, a filha dela, ou ele não vai estar lá inserido? Mas, pelo contrário... e ele estar exposto é bom para ele, é bom para a criança que também vai ter um tempo a mais de estar exposta, né, com algo que é diferente do que ela também está acostumada. E não é só por ele, também é uma questão social. Eu fiquei pensando, eu falei assim, não, mas você não precisava encontrar com a mãe desse coleguinha para os meninos brincar. Você poderia ter se encontrado para você conversar. Mas né? É o que você falou no início, é o medo da mãe. Porque para eles são bons, né? São bom esse momento, mas é aquela comparação, né? Que você fica assim, porque a minha amiga, as pessoas ali em volta. Eu acho que foi esse o meu medo nos 2 primeiros anos, e aquela questão de não saber lidar. Será que ele vai dar uma crise? Será que ele vai desorganizar? Como que as pessoas vão ver? Será que eu vou dar conta de resolver a situação? Porque quando você... 2 anos ainda é pouco, né, Carla? Pra gente saber tudo. Sim. Como que... Porque, assim, eu saio com o Biel, eu falo assim, vai dar tudo certo. Aí não dá nada certo. Aí eu falo assim, hoje eu vou sair com ele, será que vai... Aí eu fico assim, como que vai ser? Aí dá tudo certo. Então, sempre uma caixinha de surpresa. Então, essa apreensão, nós mães, que deixa do início de sair um pouco. Mas, para mim, foi 2 anos, né? Aí depois eu falei, não, ele precisa, foi como eu falei pra Lê, né? Falei, não, agora eu vou em todos os lugares, todos os aniversários. Pode me chamar que eu mas vou. Aí o ponto importante eu acho assim, muito legal você estar falando a gente ir por ele, mas também vai ter que ter uma hora que você vai falar assim, eu vou por mim. Sim. E não por ele. E aí começa o trabalho, que daí é um trabalho não só da criança com a mãe, a gente não tá aí focando só na criança, mas é da mãe. É de falar assim, poxa... de pensar uma amiga que eu gosto, ou alguém que eu gosto da Ali, né? Ou essa mãe da escola mesmo. O que acontece? Eu quero porque eu quero. Pode ser que meu filho vá lá e não brinque, que ele fique, às vezes, só num canto, mas é o meu tempo de social. Eu acho que engraçado isso é importante. que ela faz isso. Ela tem, né? Quando a gente reúne, por exemplo, aos sábados de manhã, é o momento dela, né? Exatamente. Que ela tira, e aí ela convida uma amiga e vai junto, e é sempre ótimo. Que ela vai sozinha. Então, ela fala, é o meu momento. Muda tudo, é o meu momento. Esse momento seu. Mas olha tanto que é interessante. Tá passando um filme aqui, né? Porque a primeira vez que eu saí com as mães atípicas, que elas, por insistência, porque a gente acha que acabou nossa vida, né? Quando recebe o diagnóstico. Agora eu tenho que cuidar dele, então eu esqueço da minha vida. Às vezes a gente esquece mesmo. Sim. No primeiro dia que a gente foi numa pizzaria, eu lembro até hoje, gente, eu ficava assim, gente, tá faltando alguma coisa. E eu olhava, será que eu esqueci minha carteira? Procurando, eu falei, gente, é a falta do Biel. E eu falava assim, gente, que coisa mais estranha. Porque a gente perde um pouco também a identidade, né, Carla? Eu não sei se você falou uma coisa muito interessante. Teve 2 momentos que, assim, ficou bem claro para mim, e a minha ficha caiu, que além de mãe, eu também era cuidadora. Uma vez foi quando a minha colega de trabalho, a gente estava apresentando um programa na TV Brasil Central, e ela me falou de um curso, assim, que é importante cuidar de quem cuida. E eu falei, gente, por que a Suzete está me falando sobre esse curso, né? Cuidar de quem cuida? Aí eu falei, eu não sou apenas mãe do João Lucas, além disso, eu sou cuidadora, porque quando você recebe o diagnóstico de que seu filho tem algo, esse diagnóstico... É claro que você vai atrás das terapias, o seu filho, né, no caso do autismo, ele vai melhorar, mas acompanha a vida toda. E o segundo momento também, que foi bem punk, assim, foi durante a pandemia, o João estava numa crise de ansiedade muito grande, eu com insônia, eu sem dormir, e eu liguei para o médico, e o médico falou, você vai precisar, às vezes, de um home care, de alguém, uma técnica de enfermagem para dormir com o João, para você continuar trabalhando. Aí a ficha falou, uau... Então, quer dizer, eu não exerço apenas o papel de mãe, eu exerço também esse papel de cuidadora. E é por isso que você disse que
estava na pizzaria e estava sentindo falta de algo. Você estava sentindo falta do seu papel de cuidadora. Porque ali os papéis já se misturaram. Mas aí tem a culpa também da pessoa não querer se ausentar com a culpa de não estar cuidando ou não estar fazendo seu papel. Exatamente. Eu tive agora que você está falando sobre culpa, né? Uma paciente que eu cuidava, né, do filho dela, também tinha um autismo, o dele era bem grave. E eu lembro que era tudo muito difícil para ela. Ela também não tinha rede de apoio aqui em Goiânia. E ele realmente tinha bastantes comportamentos assim. Ela tinha uma filha menor, então era tudo no braço que ela tinha que ir. Às vezes ele tinha algumas crises no carro. Até antes de chegar na terapia, ela chegava super atrasada e já assim, esbaforida, cansada. Assim, era de manhã, ela estava cansada de tanta coisa que ela tinha já passado com ele. Então, assim, eu vi o tanto que ela estava, assim, sofrendo mesmo, cansaço, exaustão e tudo. E um dia ela falou assim para mim que tinha vontade de colocar um silicone, botar um peito. E aí, eu conversei com ela e eu apoiei tanto ela. Eu nem lembro se ela chegou a colocar, depois eu acho que ela colocou. Mas eu apoiei demais. Eu falei assim, só que aí era o que vinha? Não, mas é aquele sentimento assim, nossa, meu filho precisando de tanta terapia, eu preciso gastar tanto dinheiro com ele. Super Em meio entendo. a tudo isso, eu vou gastar meu dinheiro fazendo pondo uma coisa que talvez, né, na cabeça de muitos seria uma futilidade, né? Mas aquilo para ela era tão importante, isso Às ia vezes era um melhorar resgate, tanto né? a autoestima. Sonho, né? Ela era novinha, ela era uma menina nova, sabe? Tinha tido filho cedo, assim. Então, aquilo era muito importante para ela. Então, não era um deixar de cuidar do filho e não era também uma futilidade, uma coisa sem... Não, pelo contrário, aquilo tinha muito significado. Para ela, Aquela tinha cirurgia. valor. Exatamente. Então, veio muito isso que você falou. É a culpa, é aquele medo de achar que porque eu tenho um filho com algum problema, eu não mereço, eu não posso, então me dar ao luxo de sair numa pizzaria e comer. Ao luxo de encontrar de as amigas, encontrar as sozinha. amigas, ao luxo de talvez fazer uma cirurgia para melhorar algo que me incomoda e eu ficar bem com meu marido, porque ela era Autoestima, casada. né? Que faz toda a Exatamente. diferença, né? Também. Então, é bem complexo essa questão. É complexo demais, tanto que a gente tem que fazer terapia. É importante, terapia também. Mas mudando um pouco aqui, Camila, a gente conversou também muito nos bastidores sobre esse conceito de inclusão. Uhum. O que de fato significa inclusão? Bom, a inclusão, assim como eu vejo, às vezes a gente tem a ideia de que incluir é o quê? Incluir, eu coloquei pode criança autista, né, estudar aqui nessa escola. Então eu sou uma escola inclusiva. Tem crianças, eu deixo, né, e não me incomodo com crianças autistas dentro do shopping. Então nós somos um shopping inclusivo. Não, isso não é inclusão. A inclusão, ela é você criar um ambiente que torne aquilo bom para aquela pessoa. Por quê? Você concorda comigo que ir a um shopping pode ser uma coisa um passeio para você e seu marido, por exemplo. Eu vou no shopping, é um passeio. Mas muitas vezes para uma criança, por exemplo, com diagnóstico de autismo, aquilo é o fim. Ir no shopping, porque se é a terrível. criança foi hipersensível, Aquilo Muita vai ser. luz, Então, muita o que luz. que é? Poxa, eu, talvez como um shopping, vamos colocar, eu crio coisas no meu ambiente de shopping que vai fazer com que aquele ambiente não seja tão ruim, mas que também possa se tornar algo agradável de alguma forma ou em algum momento para aquela criança. Aí eu tô falando de inclusão. Entendeu? Porque aí sei lá, o shopping pode ter um espaço para criança sensorial para ela se acalmar, enquanto a mãe dela pode tranquilamente, às vezes, fazer uma coisa que precisa, comprar uma roupa que ela precisa, e a criança também tá bem lá num espaço gostoso para ela. E aí a gente está falando em inclusão. Então, para mim, essa é uma das coisas assim, que eu vejo mais diferente assim, do que aquilo que as pessoas pensam, né? Às vezes até os ambientes pensam, né? Vamos colocar escola, eu coloquei lá a criança. Não, eu sempre falava na época do meu estágio, essas escolas, né, que falam, não, nós somos inclusivos, né? Nós temos uma criança autista aqui, tá? Mas e aí? O que a criança tá fazendo? Aí você ia lá olhar como, né, terapeuta, ver o que a criança tava lá fazendo nada. Tava passeando na escola, olhando os passarinhos. Eu lembrei aqui de um fato da primeira escola do meu filho, né? Que, assim, eles também falavam que era inclusiva, mas, assim, você não percebia nada de diferente. Por exemplo, um passeio, você vai levar ele num teatro barulhento, né? Ou, tipo, o que poderia fazer, né? Aí, eu até comentei com a Camila, né, com a Lê, antes da Carla chegar.
Aí, no dia da conscientização do autismo, aí eu fiquei esperando a postagem, ou alguma fala, ou alguma... Um na posicionamento Ou chegada. da escola, parabéns, né? pelo menos. Tipo assim, na escola, algum sinal, assim, movimento, um um movimento. Aí, nada. Aí eu falei para a coordenadora, né? Falei assim, nossa, mas a escola, né, que deveria fazer essa informação, conscientização para os pais, né? Não fizeram nada. Eu vi até o supermercado, né, alguns aí até postando. Eu falei, achei interessante, achei assim válido, né? E a escola nada, não postou nada. Aí Eu tô doida pra ouvir a resposta dela. Aí ela falou assim, tô pensando aqui, como foi a resposta dela? Aí ela falou assim, nós vamos conversar com a coordenadora para ver o que a gente faz na semana. Mas com certeza a gente fala aqui no interno, né, tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, interno? Para as crianças? Porque, assim, vem dos pais, né? Como a Lê falou, os pais que ensinam os filhos como o respeito, a inclusão, sobre autismo. Porque as crianças, você fala sobre autismo, eles... autismo, o que é, tia? Alguns perguntam, Ou né? eles já vêm com os tabus, né? Aí a outra semana, você sabe o que eu vi? Eles fazendo, num sábado, fazendo eu não sei como que fala na escola, que eles fazem tipo de Apresentação. de pintura. Eu não sei se eu posso falar o nome, Mostra né? de arte. É tipo assim, um curso de acrilex, uma coisa assim. Uhum. Aí de pintura, aí as professoras postando, lindo lá, tal, né? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que uma pintura é mais importante do que uma informação para os nossos filhos serem ali, né, aceitos, assim, porque a gente vê, né, assim, na chegada, até os pais ficam, assim, achando diferente o seu filho, correndo, ou um movimento, né, que não seja iguais, né, os típicos, e as estereotipias, né, e aí eu fiquei assim, sabe, chateada mesmo, porque eu falei, no dia do dia que todo mundo estava compartilhando informação, a escola não quis se manifestar. Não, na verdade, nem que quis, que nem lembrou, para ser bem sincero. Assim, como jornalista, eu vejo assim, que conscientização, infelizmente, só sai da boca para fora. Assim, falta muito, mas muito mesmo. Por isso que a gente está puxando o programa assim, para você ser o agente de transformação. Exato. Porque está na lei, as escolas sabem, elas não podem negar matrícula, né? Porque senão elas são penalizadas. Mas, realmente, a inclusão é da boca para fora. Assim, o João tem 11 anos. No primeiro colégio, quando a gente recebeu o diagnóstico, o João continuou lá até o final do ano. No final do ano, a professora teve uma conversa que eu prefiro não reproduzir aqui, para o bem dela, para a minha saúde mental também, melhor esquecer. Aí fomos para outra escola, mas é justamente isso, assim. Como que vai falar que a escola é inclusiva se a escola não permite que o psicólogo do seu filho entre lá na hora que ele bem precisa entrar? Uhum. Se a criança tem um diagnóstico diferente, a inclusão seria... Aí a Camila me corrige. E pelo conceito de equidade, né? O meu filho, por exemplo, não fala, ele precisa das figuras para se comunicar. Um dia a professora falou o seguinte, a gente não pode pôr as figuras para o João Lucas lá, por exemplo, do PEX. Uhum. O PEX é um método de comunicação. A Camila... Comunicação. Vou pedir para a Camila explicar. De comunicação alternativa. Então, tem a figurinha, vamos supor, lá, da lancheira, para o João lanchar. Aí não podia pôr, porque as outras crianças iam se dispersar. Opa! Gente, eu fiz aqui uma coisa que a diretora falou que não pode fazer, mas... Sinceramente, né? Se as outras crianças não conseguem entender que o meu filho, que tem um tipo de limitação, precisa disso, vai falar que a escola é inclusiva? Então, só um parênteses. vai lá também, mete. A escola, ela fala assim, eu não posso pôr diferenças para o seu filho, porque aí eu estou excluindo. Gente, a diferença já existe. História. Pelo amor de Deus, a diferença já existe. Essa fala aí é muito Sem sentido. sem Ela é sentido, sem porque os nossos filhos são diferentes. Eles têm que entender. A gente não Mas quer, é porque, às vezes, ele não porque quer ter o eles trabalho, entendem, né, gente, de que explicar. A inclusão é fazer tudo igual. É aí que está, de novo, o erro do que é. Eu pegar e ser inclusivo não significa que eu vou fazer todo mundo ser igual, porque não tem como Ninguém ser igual é se igual. existe o diferente. Então, se existe o diferente, o que eu tenho é que criar
formas diferentes para tentar alcançar níveis igual. Vai ser igual? Exatamente. Igual eu te falei, o passeio no shopping vai ser igual para ele? Não vai. Não vai ser tão prazeroso quanto é para um pai e uma mãe. Mas ele pode ficar um pouquinho melhor? Ele pode. Às vezes até eu fiquei pensando, né, nessa questão do teatro. Até a preocupação de, às vezes, ligar para a mãe e falar assim, olha, a gente está pensando em ir num teatro. Para ele vai ser bom ir no teatro? Caso né, a senhora ache que não é bom ir no teatro, a gente vai pensar em uma outra atividade, então, aqui na escola, que vai falar sobre a mesma temática, sobre esse teatro. Ou se não, coisa linda. Você quer que ele vá no teatro? O que a sua psicóloga recomenda? Será que usar o fone, mas ele assiste só e não escuta o som? Aí nós estamos falando, entendeu? É diferente. Então. Do que você... Não é falar assim, não, ele vai porque ele é igual a todo mundo, então a gente está proporcionando a possibilidade de... Não, mas ele não vai gostar. Ele tem uma necessidade diferente, né? Então, eu acho que começa por aí, né? Tem que capacitar professores, coordenadores. Gente, tem que capacitar a sociedade. Eu acho que os pais têm que... Eu ouvi, assim, uma questão do programa escolar pessoas com deficiência. Eu não sei se a Camila está a par, mas eu tenho professoras pedagogas que falam que não tem programas para pessoas com deficiências na escola. Tem programas para as crianças típicas. Então, assim, igual essa programação que envolve os autistas, não foi pensado para eles. Como que é inclusiva, a escola é inclusiva? Uhum. Então, assim, isso mesmo mexe muito comigo, porque quando essas professoras, que são amigas minhas, né, de outras escolas, não do Biel, mas falaram assim, não, Graciane, mas o programa vem lá de cima. Não vem nenhum programa falando assim, ó, vamos olhar para essa pessoa com deficiência. Não tem. Mas eu penso assim, vem muito da sensibilidade de cada profissional também, né? Da coordenação, do A gente olhar, né? Com você. Quem quer faz a diferença no seu ambiente de trabalho. Você não precisa de uma normativa para você ser bem educado, para você ser gentil. Para você ter empatia. Sim. Né? Eu acho que isso... E isso aí puxa para aquela questão que a gente estava falando dos pais, sabe? O que é importante? Eu tenho a escola. Então, eu até penso assim, a criança que tem a dificuldade de lidar com o amiguinho que tem autismo ou qualquer outra coisa que ele tenha, a gente está refletindo um pai que também tem. Entendeu? Por quê? Porque este pai, ele também não sabe lidar. Uma criança com tabu, explica isso pra gente. Eu falei, uma criança com tabu é um pai com tabu. E eu tô falando isso por coisas que eu já vi e vivenciei, que eu fiquei, assim, muito chateada também. De, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou falar. Mas eu já vi situação assim, tava lá, né, realmente o menino, ele tinha eu acho que era talvez um autismo nível 2, e estava apresentando muitas dificuldades ali na escola. Eu acompanhei esse caso. Muita dificuldade, tinha questão de xingar o coleguinha, bater no coleguinha, tinha algumas coisas assim. E todo mundo começou a trazer para casa assim, mãe, o fulano faz isso porque ele tem autismo. O que as mães diziam? Ai, credo, fulano faz isso porque... Nenhuma mãe eu via no movimento, ou pelo menos a grande maioria não tinha naquela situação, em falar assim, não, peraí, vamos ver, mas... Será que é isso mesmo? Vamos tentar conhecer, vamos tentar. Então, eles começaram a ouvir. A escola também teve um problema, que eu acho que foi de não conscientizar esses pais, que eu acho que a escola também precisa conscientizar. Poxa, se você sabe que você é uma escola que está recebendo criança com autismo ou qualquer outra, sei lá, síndrome, alguma coisa, um transtorno que essa criança tenha... levante cursos, palestras na escola, chame os pais, converse, coloque reuniões, inclusive com os pais da criança, para que ele possa, de repente, os pais explicarem para os outros pais tete a tete, olha, meu filho tem isso, porque isso vai gerar empatia, isso vai gerar conhecimento, entendimento em relação a uma situação. Agora, a escola não traz essa possibilidade para que os pais conheçam. Os pais... Talvez porque também não tenham necessariamente obrigação, não que não tenham obrigação, mas não tem assim... Oportunidade. Essa palavra que eu queria. Oportunidade para conhecer, vai só pelo que o filho relata. Aí, o que você vê? Um monte de criança chegando com vários estereótipos, discursos de... e aí, o que chegou para mim? Daí, quando chegou, eu acompanhando, chegava para mim assim, não, mas o fulano é assim porque os autistas são agressivos. E aí, eu vivenciei uma situação, ainda continuando nesse exemplo mais ou menos assim, né? Em que essas crianças que estavam passando por essa situação,
viram uma outra criança que estava lá, enfim, brigando por causa de um brinquedo, e daí soltaram a pérola. Ah, ele é assim porque ele tem autismo, tia Camila. Eu olhei e falei assim, por quê? O que tem a ver? Ele tem autismo com o que ele está fazendo? Não, é porque ele briga, ele não sei o quê. Você nunca brigou com seu irmão, não? Você nunca brigou com ninguém? Você nunca brigou por causa de um brinquedo? Então, peraí. Você está dizendo que... Então, sabe? Então, já ficou aquele tabu. Ah, ele é. Ah, não, eles não... Acho que você comentou depois comigo, né? Ah, as crianças não cumprimentam ele porque alguém já disse que crianças autistas não cumprimentam. Então, as crianças da escola vão lá e nem cumprimentam. Aí já começa o isolamento. Aí já começa o isolamento. Elas nem tentam. Ou se tentam, só lá, a primeira negativa da criança... Ah, não, realmente, ela não dá. Não, peraí. Então, aí eu acho que o papel dos pais é muito importante. Meu filho tem uma criança que tem o diagnóstico de autismo na sala dele. E assim, eu posso até dizer que, graças a Deus, a turma do meu filho foi muito receptiva, assim, muito receptiva com essa criança. Seu filho está com quantos anos? Ele tem 4 anos. Ai, que gracinha. É pequenininho. E eu sempre trabalho muito com eles em casa. Então, sempre assim, olha, o fulaninho... Às vezes até o B traz alguma coisa assim, ai, mamãe, hoje aconteceu isso, né? O fulaninho fez isso em sala de aula. Ai, é verdade, né, meu filho? Mas talvez é porque ele estava com dificuldade de dizer o que ele pensa. A gente pode ajudar ele. Como será que a gente pode falar para ele? Entende? A gente vai desconstruindo aquelas ideias que não são reais. Na verdade, que são várias... Né? E mostrando que há diversidade. Exatamente. E dificuldade, é igual eu falei, gente, dificuldade todo mundo tem. Todas as crianças têm. Típica ou não típica. Isso é verdade. Isso é uma coisa que eu sempre falo. As dificuldades que a gente tem... Agora eu vou falar aqui como mãe de criança típica, né, falando assim, nossa, eu ouvi a hora que você falou, né, eu fico às vezes meio mal, com vergonha, porque às vezes eu acho que vai dar tudo certo no meu passeio e vai lá e dá errado. E eu pensando assim, meu Deus, acontece isso comigo também. Acontece. Aquele caso que a gente fala, né? As crianças são todas diferentes, mas todas dão birra. O nosso que é autista dá crise. Aí, tipo assim, todas as crianças têm as suas diferenças, não quer emprestar. O nosso tem um hiperfoco. Ah, não quer emprestar? É porque é autista. É porque... Então, tem que mistura muito, entendeu? Por exemplo, quando o nosso tem o diagnóstico, aí tudo é o autismo, mas às vezes é de criança, né? E, às vezes, as pessoas não têm informação e aí tá misturando ali tudo, porque já diagnosticou o autismo, então tudo é do autismo, e não é. Porque é de criança também. Então, eu vejo, assim, o Biel, às vezes, ele mesmo, assim, demonstra um comportamento que eu sei quando é do autismo e quando não é. E, às vezes, a pessoa vai... É mais fácil do que tentar entender. Eu, no início, Carla, eu estava comentando com elas, eu até fiquei, será que eu falo, assim, não de negação, não de vergonha, mas de medo do preconceito. Falar para a família, né, do diagnóstico. Para falar para a família, falar para os amigos, geral. Então, quando eu comecei, até comentei com as meninas, quando eu falei, não, vou falar porque eu quero estar nessa causa e eu quero falar mesmo sobre autismo, as pessoas precisam saber, precisam entender, porque a maioria do preconceito é porque não entendem, igual falou, toda autista bate, toda autista dá crise. Gente, cada um é diferente, cada um, e fica tarjando toda autista, né? E aí eu falei, não, eu vou falar. Aí o que aconteceu? Os outros se abrem. Aí os outros começou a... Tudo é do autismo. Ah, não mexe não porque ele é autista. Ah, não faz isso não porque ele vai dar crise autista. Não mexe não que ele te bate. Tipo, sabe? Eu presenciei isso várias vezes. Mas assim, aí é falta de informação, né? Da pessoa. Meio mais informação. Que você falou, mas às vezes parece que a pessoa ainda não entendeu o que é. Isso. São duas coisas, né? Na verdade, é dar a informação e depois dar a orientação. Eu comuniquei, mas eu preciso também orientar. Orientar. Acontece isso também, mas acontece, por exemplo, no meu caso, recebi o diagnóstico, já fui falando assim para todo mundo, passei pelo momento do luto, do sofrimento. E assim, vai e volta, porque é tudo muito intenso. Eu falo que é montanha-russa. Às vezes um dia tá muito legal e de repente vem algo assim, você vai lá para baixo. Ou o contrário, você começa um dia lá embaixo e de repente seu filho faz algo que nunca fez. Mas, enfim, eu vejo que quando eu falei, muitas pessoas se abriram, falavam, nossa, Carla, eu tenho um enteado que também é autista. Onde é que você foi? O que você fez? Para onde que eu caminho? Então, assim, quando você se mostra vulnerável,
as pessoas também se abrem. E isso dá troca de informação. Eu fiquei feliz nesse sentido, de poder ajudar, de poder contribuir. Na turma do B, que eu estava dando o exemplo, todo mundo meio que ficou sabendo logo de cara, até porque ele já chegou no primeiro dia com a correntinha, né, do quebra-cabeça. Então, logo de cara, teve algumas mães que não sabiam, mas depois uma foi falando para outra, não, ele tem e tal, né? Provavelmente, né, não tinha sido anunciado, mas a gente vai, né, percebendo. E uma coisa legal é que a avó, ele mora com a avó. A avó sempre leva ele em todos os nossos eventos, absolutamente todos os aniversários, todos os festa junina, tudo ele vai. E aí foi criando um vínculo tão grande da turma do meu filho com ele também, porque daí todo mundo abriu o coração meio que para querer ajudar. Tô falando uma coisa que pode parecer utópico até, porque pode ser que alguém tente fazer isso ou já tenha tentado fazer isso, e pode ter tido pessoas que não se abriram, que sempre vai existir. Não tem como negar. Sim. Mas ali, por exemplo, eu vi, por exemplo, mães que nem eram da área, porque tudo bem, as pessoas podem até esperar isso de mim já, mas mães que não eram da área, que nunca tinham se relacionado com ninguém com o diagnóstico, que ele entrava numa crise, às vezes lá, as mães iam lá, ajoelhavam na frente dele, davam um abraço, sabe? Até tentava dar um descanso para a avó, falava assim, não, pode deixar, vem cá, não sei o quê. Então, foi um movimento muito bonito, assim, que aconteceu. Nossa, Camila, eu arrepio, sabe? Porque eu acho que isso é cada vez mais possível de acontecer. Uhum. Pode parecer utópico, mas não é. Principalmente, não sei se você leu aquele livro que se chama Outra Sintonia. Não. Esse livro, ele conta a história do autismo. E o Donald Triplett, ele foi o primeiro paciente com autismo, digamos, diagnosticado. É claro que já existiram autistas antes dele, né? Foi em 1930. Ele morreu, se eu não me engano, há uns 2 anos, com quase 100 anos. Mas, assim, depois que os pais dele morreram, o irmão, ele morava numa cidade pequena dos Estados Unidos, né? Esse povoado o abraçou e todo mundo conhecia o Donald e os jornalistas iam lá para entrevistá-lo e, tipo assim, o que você quer com o Donald? Tipo assim, era mesmo como se fossem protetores do Donald, assim, né? Ele foi diagnosticado com autismo em 1930, imagina, gente. E ele aprendeu a dirigir, ele tinha um certo nível de independência, e as pessoas o conheciam, então, às vezes, sabiam realmente das crises dele, da insegurança dele. Então, eu acho que é possível, assim, realmente criar igual esse menino, né, que é da sala do seu filho, criar esse ambiente para que outras pessoas ajudem, né, o seu semelhante a crescer. E eu espero que o nosso podcast contribua. Incentive, né, as pessoas a fazerem isso. É. E abrir o coração, né? Porque às vezes as pessoas ficam rotulando e não se permite estar perto, acompanhar, perguntar. Né? E às vezes perde a oportunidade, né, de conhecer pessoas maravilhosas, de conhecer... Por exemplo, eu já vou me enturmar aqui, ó. O João Lucas já vai passar um dia com a tia Camila, com a tia Lê. Isso mesmo. Porque, gente, fantástico. Eu queria só fazer uma última pergunta, o nosso tempo está quase terminando, mas você pode falar. Por que você escolheu a área do autismo na psicologia? Olha que interessante, nunca ninguém fez essa pergunta. Eu, pelo menos, não lembro de alguém já ter feito. Quando eu estava na faculdade, e aí, igual eu comentei, gente, não se falava de autismo, assim, nem um terço, assim, do que tinha. Não tinha tido nenhuma novela, que depois eu fiquei sabendo que teve uma novela, depois que eu já tinha escolhido, que falou sobre esse tema. E aí, eu tinha uma colega que a mãe dela trabalhava com necessidades especiais. E aí, a gente, dentro da própria faculdade, a gente já tinha, né? Porque a gente já estava falando sobre autismo, dentro do curso mesmo. E ela pegou e falou assim, não, vamos fazer um trabalho lá na escola da minha mãe, né, onde ela tem lá e tal. E aí, a gente foi eu e mais 2 amigas, que até hoje são minhas amigas, inclusive são ótimas referências lá em Curitiba, que trabalham com isso. E aí, a gente foi, e aí a gente se apaixonou. Assim, nós 3, naquele momento em diante, a gente estava, sei lá, acho que no 2º ano da faculdade, a gente falou, não, a partir de agora, a gente quer trabalhar com isso. E aí, tudo do curso começou a ser a partir daí, você já sabia que ia trabalhar. Foi assim, uma paixão. Qual é o nome de suas amigas? É a Patrícia e a Rebeca. Depois eu vou botar lá no... A gente coloca o nome. Para quem mora em Curitiba, já tem profissionais aí gabaritados. Exatamente, super gabaritadas e competentes. Bom. Gente, só completando aí, igual essa questão da Lei falou, né? Que essas informações, né? A gente
fica pensando assim, né? O medo dos nossos filhos, né? De saírem, encontrarem, né? Pessoas que preconceituosas, né? Mas realmente, assim, a gente pensando, né? A Carla me fez pensar que esse medo tem mais pessoas boas do que Ruim. preconceituosas, né? Não é nem ruins, é porque não sabe. Preconceituosa é ruim também. Também. Eu não queria falar assim, né? Mas é verdade. Mas as pessoas mesmo, assim, por não conhecer, né? Às vezes, não se aproxima, né? Fica assim com aquele medo. Eu vejo mesmo, assim, na sala do Biel. Queria compartilhar assim, né? Então, assim, eu com o João Vitor, eu conhecia todas as mães. E agora do Biel, assim, parece que as pessoas ficam com medo, assim, de falar até comigo, tipo, com medo de ofender, de aproximar, de entender. E, assim, às vezes exclui, né? Eu me sinto assim. Mas, às vezes, é comigo, né? Mas eu penso, assim, que também é da pessoa, porque fica com tanto medo de, como a gente falou também, da escola, de não querer falar, de chamar a família e tal, para saber as necessidades e tudo. E, às vezes, de ofender, né? Tipo, e a gente quer... A mãe também não sabe se é uma mãe que não se abre muito. Sim. Eu fico imaginando, se fosse lá na escola do B e essa família não tivesse se aberto, a ponto de, no primeiro dia, já mostrar que ele era uma criança com diagnóstico. Que ele foi, né? Com ele crachá. Foi com exatamente. Então, se ele não tivesse... e a gente, como mãe, tivesse lá só vendo que ele tinha comportamentos diferentes e ninguém falasse nada, eu com certeza não chegaria para falar sobre esse assunto com a mãe, porque eu entenderia que é ela que não ainda, sei lá, não se sente bem, às vezes está ainda no Você não sabe qual o dela. momento. Você não sabe em qual momento. Se ela tá no luto. É isso que eu quero falar, é exatamente essa parte que eu queria chegar. As pessoas ainda, por não ter informação, elas ficam com medo até de aproximar da gente para ter essa informação. Medo da gente achar ruim. Eu até conversei, né, com a pessoa lá na nossa igreja, né? Que aí eu falei, não, pode fazer isso assim, assim com ele, né, tal. Aí ela, pode, tal. Aí eu falei, não pode, tal. Aí no nosso grupo, eu falei, não, ele é assim, assim, você pode explicar para as crianças. Então, assim, essa abertura que eu dou... às vezes as pessoas ficam assim, né, com medo de aproximar e de até assim, querendo ou não, eu penso, vai levar essa informação e vai abrir para todos. E às vezes as pessoas ficam com esse receio, né? As mães vão achar ruim se eu falar, como que eu falo, de que forma. Mas eu sinto ainda eu não sei se é tabu que fala, né? Mas fica longe ainda, sabe? Assim, dessa aproximação. Mas eu sou a favor disso, assim, como até terapeuta, de dizer assim, né, para os pais. Se exponham. Se exponham, falem, porque as pessoas também, às vezes, querem chegar, aí fica assim, um não chega porque tem o medo do que o outro pensa, o outro não chega, e aí fica todo mundo afastado. E aí criam-se minhocas e minhocas na cabeça, acreditando teorias, né? Mas não nada concreto e no real ali. É verdade. E ontem, assim, falando de informação, até para levar um pouco mais de informação, né? Já que o nosso canal propõe isso, ontem eu vi uma pessoa falando, né, no curso, que é uma bandeira que ela levanta, né? Porque as pessoas ainda falam que é pessoa com autismo. E ela disse, não é pessoa com autismo. É autista. Você não tira o autismo da pessoa. Ele tem, né, esse diagnóstico e ele vai ter para sempre. Né? O que a gente vai fazer é cuidar. Então, não é com autismo, é uma pessoa autista, uma criança autista. Né? Mas você sabe... Na verdade, eu falar isso, eu vou ter que discordar. Não, pode falar primeiro. Não, eu ia falar que a terminologia pode falar pessoa com autismo, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Pessoa com autismo também. Mas eu acho que até os termos que a gente usa, os pais têm medo, os pais vamos pensar, eu tô voltando Depende a falar dos de pais. pessoas. Se muito... igual eu que sou da área, eu falo sobre isso tranquilo com vocês. Eu não tenho medo de se eu falar uma besteira, alguma coisa. Mas eu vejo que se o pai é um pai que nunca teve contato nem com a nomenclatura, nem nada, ela fica com medo dela falar às vezes, o seu filho é autista, e o pai se ofender. Sim. Então, por isso que eu falo, são muitas coisas. Aí, se você tem essa abertura e talvez o pai já vai falar assim, não, meu filho ele é uma criança autista. Essa mãe já vai ter eu vou dar uma dica. Observe com quem você está conversando. Por exemplo, a Camila disse, a mãe já mandou um menininho com crachá. Essa mãe já está mais aberta, está falando. Sim. Se você está conversando, né, e você vê, por exemplo, que a mãe fala assim, o meu filho é autista, o meu filho é uma criança com TEA.
essa mãe tá de boa. Então, você também pode... Sabe o que você faz? Seja espelho dessa mãe. A palavra que ela fala, você fala. Se em nenhum momento ela... a palavra que ela usar, você usa. Agora, se essa mãe não falar diagnóstico, não falar nada... Você também não fala. Porque tem esses casos mesmo, Camila. Porque aí a cada abertura, né? Igual eu tenho amigas, assim, amigas não, né? Conhecidas da clínica, que até hoje elas não aceitam. Não, gente, tem gente que na escola, assim... Não fala sobre isso. Tá na cara e... E assim, delega para a família, né? Eu já penso assim, eu quero tapar, eu fico, né? E quero falar sobre. Eu quero que todos ao meu redor saibam como lidar com Biel, né? Como eu falei aqui, aprender a brincar, a ter um coleguinha. Então, assim, a gente está aberto para isso. Aonde eu tô, eu quero que ele seja inserido. Então, eu quero que ele faça parte. E, às vezes, a gente sente isso, mas é como você falou, às vezes a gente, né? Mas não dão abertura para falar. Então, a gente fica meio assim também. Será que eu vou lá? Fico me sentindo invasiva, né? Tipo, vou deixar ele aqui, mas assim, assado, né? Aí eu fico, né, meio com o pé atrás. Mas a maioria, onde a gente frequenta, a gente vê que ainda fica com medo, sei lá, de dar algum problema, ou, sei lá, assim, numa brinquedoteca, por exemplo. Né? Eles não aceitam que a criança sem acompanhante. Então, às vezes, você não pode nem falar. Né? Tá vendo? Não, que a gente estava falando justamente sobre inclusão, e aí que eu falei que antigamente a gente não via, mas hoje vê, no Goiânia Shopping, pode falar Goiânia? Pode. Se é uma parceria boa. Inclusive, um beijo pra Juliana Carnavelli, assessora de imprensa do Goiânia Shopping. A Ju depois vai vir aqui participar. Ela não sabe, estamos fazendo convite. Tem uma brinquedoteca lá, que a gente chama que é da tia Regina. E os meus meninos ficam lá. E sempre, o que eu te falo, que a Bia, por exemplo, meus filhos, eles já estão crescendo. Gente, eu não estudei com crianças com nenhum tipo de dificuldade. Nem eu. Eu nunca estudei. Eu também não. A Bia, ela já tem contato com várias pessoas. Então, ela tem, por exemplo, quando ela vai nessa brinquedoteca da tia Regina, que a gente brinca, que é embaixo da escada rolante lá, tem criança com autismo, tem criança com síndrome de Down, e ela tá ok. A gente vai na escola, na igreja, também tem. Então, assim, já tá totalmente, assim, já habituada. E eu sempre vou comentando com ela, olha, filha, não sei o quê. E aí, o papel dos pais. Exatamente. Eu acho que é por aí, sabe, Graci? A gente... É um pouco, talvez, difícil, mas é um trabalho que a gente faz para gerações futuras, assim, como a Camila disse. Assim. Eu vejo que muita coisa o João não vai colher, mas as gerações futuras vão colher. Tudo isso que a gente conversa sobre inclusão é para gerações futuras. Mas é um passinho de cada vez. E se dá para perceber que, né, por exemplo, da nossa geração para cá, alguma coisa melhorou, a gente sabe que conversando, você divulgando, aí o Autismo Sem Culpa, se inscrevendo no sininho. Por favor, inscreva no nosso canal. Compartilhando sem parar esse podcast, as coisas vão melhorar, não é isso, Ale? Com certeza. Assim, esse é nosso objetivo, né? Levar informação, levar conhecimento e uma informação de qualidade, né? Por isso que a gente sempre faz questão de ter um profissional da área de saúde que trazer casos reais, né? Então, quero agradecer de coração mesmo, né, vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente, tá? Um beijo grande, vocês são muito especiais mesmo. Amo muito vocês. A gente fica super feliz, né, de poder contribuir. Acho que é bem isso. Eu achei tão bonita a frase que você usou. Que eu nem lembro mais. Gerações futuras que a gente Olha! É exatamente isso. É um trabalho que às vezes a gente não colhe, né? Exatamente. A gente não vai colher. Eu já tive consciência disso porque muita coisa que eu fiz, assim, quando a gente faz pelo nosso filho, naquele afã, né? E o tempo vai passando, e o João com 11, e aí você vê... não vai dar mais tempo do João colher. Mas eu penso, eu não vou parar, né? Porque tem muitas outras crianças que precisam. Então, é por isso. Então, o que a gente puder fazer, né, Camila? Assim, o que você, por exemplo, pode fazer, o que a Lê, o que a Graça também. Então, acho que é por aí. E eu queria dar um recado. Mães típicas, orientem, procurem informação, olhem se vocês têm alguma criança que tem autismo na turminha do filho de vocês ou alguma outra síndrome, busquem informação e criem filhos que sejam empáticos ao coleguinha,
que ele não tenha medo de conversar, que ele não tenha medo de se aproximar, mas que ele queira estar próximo, né? Querendo ajudar a encontrar soluções com ele. Arrasou! Obrigada, Camila. gente. Que nós queremos. Obrigada, viu, Graça, por estar aqui, compartilhar um pouco da sua história, confiar a sua história aqui pra gente. Obrigada. Prazer é todo meu, né? Compartilhar, né? O autista veio para... eu falo assim que tem as dificuldades, mas o amor é maior. E a diversidade, né? Como a Camila falou, é lindo, né? Todos nós somos... Eu sou diferente da Camila, da Carla, da Alê, mas isso aqui, ó, que nos une, né? Respeitando umas às outras, né? E assim, para a gente ter um mundo melhor, né? Amém. Isso mesmo. Que bom, gente. Vocês querem deixar um agradecimento para alguém? Eu quero agradecer, né, meu esposo, né, meu companheiro, meu filho, João Vitor, que, né, é a minha rede de apoio, né, que ele é tudo para mim, né? Junto com o Gabriel, minha família, né? A todos da minha família. Meu agradecimento vai para todos os meus pacientes, que já foram meus pacientes, e para as mães e pais familiares. Vocês são, assim, minha admiração. E eu sou muito feliz por ter acompanhado todos vocês. A Alê não me perguntou, mas eu também quero agradecer as nossas convidadas e principalmente ao João Lucas. Beijo, a mamãe. Falou que estava vindo aqui hoje gravar pro podcast e ele deu aquele sorriso mais lindo, né, Alê? Que a Alê já conhece. Vou deixar também você agradecer, Alê. Obrigada. Quero agradecer ao meu marido, aos meus filhos, Lucas, Jonas, Esther. Mamãe ama muito vocês. Beijo. E até o próximo. Até o próximo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.